Shalom, Elekulam, que Deus alcance cada vida, cada coração neste dia, que os sonhos e os projetos de cada um de vocês sejam concretizados, pela vontade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. Eu quero confessar para vocês que desde ontem, que eu tô com Deus incomodando o meu coração para fazer esse vídeo, para falar para vocês algo que está no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente para o vídeo não ficar longo, mas eu quero trazer isso até vocês porque tenho certeza que vai edificar alguma vida, que vai trazer crescimento a algum coração. Quando eu saí do coma em outubro do ano passado, eu fiquei 9 dias no hospital, 6 dias na UTI, 4 dias em coma. E esse é um outro assunto, é um assunto para um outro vídeo, é um testemunho muito forte. E nós vamos contando aqui aos pouquinhos, porque é muita coisa mesmo. Na verdade, eu venho num processo aí de 4 anos de muita luta, de muito sofrimento e de cura. E eu perdi nesses 4 anos praticamente 80% do sangue do meu corpo. Tive que passar por cirurgia e acabei culminando num colapso, onde ali eu tive que ser induzida ao coma. Os médicos não conseguiam me trazer de volta, mas isso nós vamos contar depois com detalhes. Eu quero falar de algo íntimo e pessoal, mas que nos faz pensar e refletir e meditar. Quando a gente passa por uma experiência dessa, eu digo que é impossível você continuar, com os mesmos critérios. Algo dentro de você tem que mudar. Principalmente quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem uma vivência com Deus. Quando você tem um coração aberto para a ministração e para ouvir aquilo que Deus deseja te falar, aquilo que Deus deseja te revelar. Então você repensa muitas coisas. Quando eu voltei do coma, em meio a todo o sentimento que depois eu vou falar para vocês, que me acometeu durante aquela semana que eu voltei para casa, que foi uma semana complicada, uma semana difícil. Ao mesmo tempo que eu estava voltando para casa, eu fui olhar o WhatsApp, o Facebook, e eu vi quanto sofrimento eu tinha causado para minha família, para as pessoas que me amam, para as ovelhas, para os amigos, e aquilo foi me deixando triste e abatida. Mas o sentimento que eu tive quando eu saí do coma foi esse sentimento de uma nova oportunidade que Deus está te dando para fazer as coisas diferentes. Então, você olha tudo diferente, você vê tudo diferente, você passa pela morte e praticamente você é ressuscitada. Eles fazem realmente um processo de ressuscitação, não conseguiram me ressuscitar. Depois eu vou contar o testemunho para vocês. Eles ainda iam fazer uma nova tentativa e eu vou contar para vocês como eu acordei. E isso em outro vídeo. Mas eu fiquei pensando como as coisas poderiam ser diferentes, Como os olhares deveriam ser diferentes, como a gente olha para o outro diferente. E eu voltei dessa forma. Meu Deus, o Senhor agora está me dando uma nova oportunidade e eu vou fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, mais ainda. Se eu me dedicava, agora eu quero me dedicar mais ainda. Eu quero ser mais tolerante com as pessoas. Se eu já era, agora eu quero ser mais ainda. Eu quero ganhar mais vidas para o teu reino, ajudar mais pessoas aflitas, necessitadas, com tantos projetos, tantas coisas. E eu fiquei surpreendida, porque eu queria chegar perto das pessoas, me aproximar. E eu fui recebendo relatórios e coisas foram acontecendo. E aconteceram muitas coisas. E eu já tinha sido, assim, vítima, vamos dizer assim, de injustiças antes do coma, Eu tinha sido vítima de maldade, de falarem as coisas, de acusarem, sem procurar saber se foi aquilo,
Uma coisa é você saber o que está acontecendo e saber os pormenores das situações. Outra coisa é você ter uma imaginação superficial da situação e querer falar, e querer corrigir, querer apontar e querer acusar. A Bíblia fala assim em Provérbios, que o que semeia a injustiça cegará males. Mas diz que o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então, as pessoas que chegam já falando, já acusando você isso, você sem procurar saber se de fato foi aquilo, se é daquela maneira, se não é, e vai ferindo, e vai magoando, e vai acusando, e vai falando palavras duras, e vai sendo injusto, ingratos, muitas das vezes não reconhecendo as coisas, às vezes traz um sentimento no coração. Eu sempre pedi para o Senhor, guarda o meu coração. Eu sou pastora desde os 13 anos e sempre tive que lidar com muita coisa, mesmo novinha. E sempre pedi para o Senhor, guarda o meu coração. Por isso que não tenho essa tendência a guardar mágoa, a ficar com raiva. Eu não imaginei que tudo ia se desencadear para esse processo que eu vou falar depois para vocês. Mas eu voltei. E como eu voltei, para mim, não, é tudo novo, é um divisor de águas. Vamos começar, quem seguir o seu caminho vai seguir o seu caminho, as coisas que aconteceram vão ficar para trás, Deus está dizendo que é a glória da segunda casa, que Ele é o Deus de coisas novas, as injustiças, nada disso importa, está tudo na cruz de Cristo. E voltei com esse sentimento, e muitas coisas aconteceram depois, né, coisas que surpreenderam, que não eram para ter acontecido. E no meio de tudo isso, eu imaginei, eu que estava recém-saída daquela situação, pensando que as pessoas pensariam da mesma maneira que eu estava pensando. Eu achei, não, mas as pessoas vão agir diferente, as pessoas vão ser diferentes, as pessoas vão falar diferente. De repente eu me vi numa situação em que eu ainda estava convalescendo, tentando me recuperar, e eu vi as pessoas virarem o rosto contra mim, virarem as costas, virarem os rostos, e eu vi fúria, e eu vi ódio, e eu vi raiva, e eu vi frieza novamente, eu vi injustiça novamente, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é difícil nós lidarmos com o ser humano, como a gente vem de uma maneira, achando que vai ser de uma maneira, e tantas coisas que eu ouvi antes do coma, eu tive que ouvir muitas outras coisas depois do coma, e mais uma vez por injustiça. Mais uma vez, as pessoas falando e atacando sem que nenhuma palavra tivesse saído dos meus lábios, sem que eu tivesse tido uma única intenção de prejudicar alguém, de magoar alguém, de machucar alguém, de ofender alguém. Simplesmente me vi também em uma situação que me trouxe angústia e tristeza e sofrimento também, e ainda fui acusada, ainda fui criticada e apontada como se eu fosse o algoz da situação. E eu fiquei pensando, meu Deus, como as coisas, né, giram de uma maneira diferente. Como as coisas, elas rolam de uma maneira diferente. Eu escrevi algo que diz assim, que a borboleta, a lagarta, ela vai virar borboleta. Não tem como, ela vai virar borboleta. A não ser que alguém a mate antes. Mas, se não matarem a lagarta, ela vai virar uma bela borboleta. E ela vai voar. E ela vai enfeitar os céus. E ela vai enfeitar os céus. E mesmo que às vezes ela não encontre flores para pousar, ela vai continuar voando
enfeitando os jardins de outras vidas. Ela vai pousar numa folha, num galho, ela vai... Eu já vi borboleta, imagens de borboleta na montanha. Lá em Israel foi a coisa mais linda. Então, ela vai continuar voando e enfeitando, a despeito do processo que ela teve que passar para sair do casulo. A despeito de talvez no susto, quando ela ainda era uma largata, ter tentado pisar, esmagar, matar. Alguém fez algo para mim de presente? Que diz assim: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu posso dizer que eu fui essa árvore cortada. E quando Deus me restaurou, parece que quando os galhos começam a florescer, reverdecer novamente, vão tentar cortar novamente de um jeito ou de outro para não te deixar florescer. Mas eu floresci, eu sobrevivi. Eu sobrevivi porque Deus, Ele é Deus na minha e na sua vida. Eu sobrevivi porque as coisas não são da maneira que eu quero, nem da maneira como você quer. Mas em todas as coisas, Deus tem um propósito. E Deus, em tudo isso que eu passei, eu não reclamo, não acho ruim. Ainda hoje eu estava aqui, passei a manhã inteira em oração no quarto, chorando e orando diante do Senhor, porque é tempo de orar, é tempo da igreja se humilhar, é tempo de buscar. Nós temos que orar, nós que somos líderes, temos que orar pela nossa casa, pelo nosso casamento, temos que orar pelos nossos filhos. O diabo está tentando destruir os filhos dos líderes, dos pastores. Não existe um mais bonitinho, nem um mais prontinho, não existe nada disso. O diabo está tentando destruir, sim, a gente tem visto isso. E nós temos que orar pelas ovelhas, pelas famílias. Enquanto eu estava orando e gemendo, alguém já me chamou no WhatsApp, e eu passei a manhã inteira no quarto, e eu chorando e aconselhando uma pessoa que estava pensando até em tirar a própria vida. Então a gente vê que não para, o inimigo está trabalhando para destruir, o inimigo está trabalhando para ceifar. E é tempo de mudar. Não precisa passar por um coma, como eu passei, para você perceber que muitas atitudes precisam ser diferentes. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria atitudes diferentes, eu faria as coisas de uma maneira diferente. Mas eu tenho um futuro para colocar diante de Deus e dizer: Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Porque às vezes você acha que está agradando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus, mas às vezes tem um pouquinho do seu eu, tem um pouquinho da sua vontade, tem um pouquinho do que você quer. E na nossa vida a vontade do Senhor tem que ser plena. E eu aprendi que nada disso, nada do que eu passei foram dores terríveis, sofrimentos incontáveis, daqueles que não se pode falar, outros que eu estarei compartilhando, e diante de tudo isso, sendo ferroada, sendo apunhalada, muitas das vezes até por quem você achou que seria o seu apoio, muitas das vezes por quem eu achei que seria meu apoio, que eu poderia dizer: não, quando tudo desmoronar, eu sei que eu vou ter esse ombro para me amparar. Mas nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente imagina que vai acontecer. E eu quero deixar registrado aqui que eu senti o apoio e eu senti as mãos de um Deus todo-poderoso, que nunca me abandonou, que nunca me deixou, que nunca me rejeitou, que esteve comigo todas as vezes do meu lado. Ainda ontem eu recebi um telefonema da minha equipe de intercessão dizendo: Bispa, descemos do monte agora, porque estamos fazendo uma campanha pela sua vida. E nós vamos fazer uma campanha na sua casa, pode? E eu disse: pode sim, venha. Venha, é de Deus mesmo, é de Deus. A hora que vocês quiserem vir, qual horário que vocês querem vir, venham. E eles começaram ali a entregar da parte de Deus aquilo que Deus mandou. E Deus confirmou tudo no meu coração. E Deus tem dito mesmo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então,
Às vezes você vai achar, você vai olhar ao seu redor e vai parecer que tá tudo desmoronando, que tá tudo caindo por terra, que não vai sobrar nada. Aí é quando Deus vem e começa a restaurar tudo. Quando eu chego na igreja, nesses tempos de pandemia, e a gente vê a igreja cheia e outras pessoas chorando porque querem ir e não podem. E eu começo a louvar ao Senhor e digo, Deus, Tu és Deus nas nossas vidas. Quando eu consigo ajudar alguém, a pessoa depois fala assim, ô bispa, estava precisando disso, que bom, agora minha vida mudou. Eu digo, vale a pena ter voltado, vale a pena. Para mim seria muito bom estar ali e estar agora nos braços do Pai, confortavelmente nos braços do Pai. Quanta dor eu teria evitado de sentir, de sofrer, se Deus tivesse me levado naquele coma. Mas tudo tem um propósito e eu pude enxergar as coisas diferente. Nem sempre você vai conseguir fazer as coisas da maneira que você sente. Nem sempre você vai poder abraçar quem você quer abraçar. Nem sempre você vai poder beijar quem você quer beijar. Mas o importante de tudo isso é você ter o seu coração guardado em Deus. Como no vídeo que tem aqui no canal, guarda o teu coração. É você saber que você quer estar em um lugar da onde ninguém pode te tirar, que é no centro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Você que é líder, esteja no centro da vontade de Deus. Dê a Ele o controle da sua vida. E Ele vai fazer tudo, 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 tudo do jeito que Ele quer. E tudo, 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 tudo vai dar certo. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às adversidades. Mas tudo vai dar certo. Confia e descansa no Senhor. Eu fiquei surpresa com as atitudes das pessoas. Eu pensei, meu Deus, eu voltei do coma e eu querendo fazer tudo diferente. E as pessoas agem dessa maneira, viram as costas, às vezes as pessoas são cruéis. Mas às vezes é porque elas mesmas têm seus sofrimentos, elas têm suas questões que precisam ser resolvidas e nós temos que suportar e amar do mesmo jeito. Continuar amando e orando para que Deus possa alcançá-las e restaurá-las. E que a gente possa ter o falar grácil, porque dessa maneira a gente vai alcançar o coração do Rei. Que a gente possa amar a pureza de coração, coração puro, aonde não entra esse tipo de coisa, não fica, o coração é puro. Então, nós alcançamos o coração do Rei. A injustiça, Deus vai tratar. Entrega tudo para Ele que Ele vai tratar. Você está sendo injustiçado? Entrega para Deus, Deus vai tratar. Mas guarda a pureza do seu coração diante de Deus. Tenha o falar gracioso e você vai alcançar o coração do Rei. Deus abençoe em nome de Jesus.